Você já pensou em mudar o mundo? Acabar com a fome, desigualdade, insegurança e tantos outros problemas da nossa sociedade? Lutar por justiça, emprego, moradia e educação? Não se conforma com os problemas do nosso país? Então, chegou a hora de agir. A política é a chave da mudança e você é o responsável pela transformação. Começa agora o primeiro reality show de política do mundo. Após milhares de inscrições, foram escolhidos 12 participantes que enfrentarão o maior desafio de suas vidas. Como deve ser um bom político? Quais características ele deve possuir? Os participantes passarão por provas individuais e coletivas, sempre avaliadas por políticos experientes e de diferentes linhas de pensamento. A condução do programa será feita pelo Márcio França, político experiente, tendo ocupado os cargos de prefeito, deputado e governador do estado de São Paulo. Você aí de casa vai descobrir que a política é feita para todo mundo. Vamos juntos mudar o nosso país? Sejam bem-vindos ao segundo episódio de O Político. Hoje serão eliminados os 2 primeiros candidatos. A primeira prova coletiva de O Político terá como tema a Cracolândia. Há mais de 2 décadas, a Cracolândia é um grande problema social. Para piorar a situação, diante de um cenário de pandemia e de crise econômica, claro, tudo piorou. Como vai acabar com a Cracolândia? É caso de polícia? Os dependentes químicos devem ser internados de maneira compulsória? Como vamos resolver esse problema? Bem, é nesta urna aqui que tem o nome de todos vocês. Os 2 primeiros nomes sorteados serão os líderes de cada grupo. Os próximos candidatos sorteados poderão escolher qual grupo farão parte. Bem, agora nós vamos ao sorteio. Primeiro nome, Daniele Rabelo. Bruna Donini. Lara Barbosa. Fabiano Borges. Thaís Bovo. Eber Farias. Vitor Alves. Júnior Freitas. Roberto Santana. Ronald. Eliane. Lorraine. Os 3 estão no grupo da Bruna, à direita da gente aqui. Eu não escolhi o grupo da Bruna porque eu já tinha uma afinidade anterior com a Dani. Ela faz parte, inclusive, de um movimento de evangélicos do qual eu faço parte faz 2 anos. Vocês terão 30 minutos para preparação. Controle o tempo e dividam as falas para que todos possam se expressar. O grupo vencedor estará garantido para o próximo capítulo. Já o grupo perdedor vai para a prova de eliminação. Vamos, time! Gente, a gente tem que lembrar uma coisa. Antes de mais nada, parabéns pelo nosso grupo aqui. Né, deu tudo certo, agora vamos lá. Eu acho que a gente pode se chamar Impactados. Perfeito. Unânime? Beleza. Impactados. Impactados. Impactados! Tinha em mente da gente dividir em 3 tempos. Vou iniciar fazendo então um levantamento histórico da Cracolândia. Da desigualdade social, que é o maior problema. Cracolândia, né? Como se fosse uma Disneylândia, assim, é um absurdo, é uma desumanização mesmo ali do ambiente, do lugar. E também lembrar que não é só o crack, ali tem... Ó, pessoal, e aí? Como é que é o nome do grupo aqui? Como é que escolheram? Impactados. Oh, Impactados, um nome legal. Impacto, né? Força. A ideia é que a gente foi impactado pelo programa e agora tem a oportunidade de multiplicar esse impacto à população. Isso, é um pouco da política. Impactar, sempre criar impacto. Legal. Vamos nessa aí então, tá bom? Bora. Vamos. Bruna, a gente tá super feliz que você é a nossa líder. E aí, o que você quer fazer? Pelo que eu tô vendo, nós temos pensamentos muito diversificados aqui. Eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade de fala. É um grupo diverso, né? Religiosamente de todas as formas. Acho que podia ser algo como diversidade. Pô, gostei do nome. Gostei. Gostei, Ronald. Bom nome. Gostei. 1, 2, 3. Diversidade! Pessoal, e aí? Pronto? Tamo animado! Quero saber o seguinte, já tem nome esse grupo aqui? Sim. Ou é um grupo sem nome? Não. Ou os indecisos? Pode ser os Nada? indecisos, mas é a diversidade. Diversidade. Legal. Toda política é sempre diversidade, né? Essa representação de todo mundo, uma mistura de tudo. Legal. Vocês estão preparados? Sim. Vamos lá. Sim. Bacana. Então vamos lá. Tamo animado! Daqui a pouco. Valeu. Bom, agora vai ser a hora decisiva. Vocês vão ter que falar aí durante 10 minutos e nos convencer de que vocês foram as pessoas mais preparadas para esse debate. Com a palavra, o grupo Impactados. Primeiramente, boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os convidados, a todo mundo que está presente aqui no teatro.
Bom, falar sobre a Cracolândia é sempre um tema muito difícil, é um tema muito espinhoso e para o qual a gente tem que ter em mente que não existe uma solução fácil. E para isso é importante a gente pensar na década de 90, né? Onde a incompetência de governos municipais anteriores acabou fazendo com que aquele espaço ali daquele bairro, porque vale lembrar que a Cracolândia é um bairro, né? É o Campos Elíseos, acabou ficando ocioso depois da desativação da Estação da Luz. A pandemia potencializou ainda mais esse problema, né? São mais de 2.000 pessoas ali todos os dias, sendo que 40% delas, inclusive, são portadoras do vírus da HIV. E nisso eu me questiono, será que isso é um problema de segurança pública? Não. Isso sim é um problema de saúde pública. Porque a gente vale lembrar o quê? Ser viciado não é ser criminoso. E se você não é criminoso, você é doente. Então você precisa de um tratamento. A gente precisa fazer um resgate, olhar para aquela cena e lembrar das nossas vidas. E aí, como mãe, quando você se coloca nesse lugar e olha para essa pessoa, o que você espera para os seus filhos naquela cena? O que você gostaria para o seu pai inserido naquele ambiente? O que cada um de nós espera que o Estado faça a partir do momento em que a família já não tem mais recursos financeiros e nem práticos para cuidar de algum dos nossos queridos? É tratamento. Mas só isso resolve, Dani? E eu gostaria de deixar essa pergunta para você que está nesse momento nos assistindo. Só isso resolve? Como que nós, como sociedade, colocaremos essas pessoas de volta no mercado de trabalho, no ambiente acadêmico, no ambiente técnico? Como que nós devolveremos essas pessoas aos seios de suas famílias, tratados, ressocializados, prontos para encarar de volta a nossa sociedade tão problemática como é hoje? A melhor política pública que a gente pensou aqui foi o hotel social. Um lugar onde o dependente químico pode ir, em primeiro momento, em busca de abrigo, de uma refeição, de uma ajuda, mas ali também terá terapia. Psicólogo, enfermeiro, médico psiquiatra, assistente social, toda uma equipe multidisciplinar preparada para acolher esse sujeito e oferecer uma oportunidade dele mudar de vida. Só que é claro, né? Não é só a saúde, a gente também tem que pensar que esse sujeito vai precisar de um emprego, ele não vai viver no hotel social. Então dá pra gente pensar em parcerias com universidades, com grandes empresas e ali, além de desenvolver as competências emocionais para que ele possa se livrar da droga, ele também vai desenvolver competências para o trabalho. Mais do que o crack, ali tem o Campos Elíseos, onde moram pais, filhos, mulheres, crianças, onde tem um grande comércio, onde tem hotéis, ali tem vida. E é uma necessidade da cidade de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, devolver a dignidade para esse bairro. Tem dinheiro para isso. A questão da revitalização do bairro. Olha, por que não revitalizar os comércios e devolver para as pessoas que ali já trabalham? Então vimos que é urgente traçar linhas de enfrentamento à desigualdade social. Porque além do trabalho ressignificar, ele dignifica o homem. Olha, o Grupo Impactante foi super econômico aí no tempo, conseguiu fazer tudo aí em menos de 7 minutos. Eu vou incrementar um pouco aí, aumentar essa discussão. E uma pessoa que queira consumir droga, se ela quiser e tiver recurso para isso, enfim, ela tem esse direito de poder consumir e no seu ambiente sem atrapalhar a vida dos outros? Ou ela tem essa limitação por conta da saúde pública? O que vocês acham aí, começando pela Daniela, a líder, né? Márcio, eu acho importante a gente ter em mente que o direito e a sociedade em si, ela se norteia não só pela liberdade individual, mas a liberdade individual não pode invadir o interesse do coletivo. A gente sabe que o uso de drogas hoje no nosso país é crime, o uso abusivo principalmente. Então, por isso que a gente insiste na questão do cuidado do indivíduo que cruzou essa linha. Mas é claro, se eu quiser deliberadamente fazer uso de alguma substância, eu preciso ter claramente em mente que os meus direitos, eles vão até o limite do direito da sociedade. E eu não posso expor a sociedade a um regramento jurídico que já está posto. E ferir isso, o Código Civil diz que eu sofrerei as consequências também. Bom, temos 2 minutos já, então agora vocês vão aí completar a fala. Vamos começar da esquerda para a direita, agora da direita para a esquerda, vai lá. Eu concordo com o posicionamento da Dani, porque nós não podemos pensar só no nosso individual, e sim no coletivo. Se aquilo começa a ser uma coisa rotineira, corriqueira, acaba se tornando um costume e levando mais pessoas a achar que é normal usar drogas, ainda mais a céu aberto.
Quando a gente fala hotel social, muita gente vem com isso na mente. E se a pessoa usar droga lá dentro, né? Não é essa a ideia. O hotel social, inclusive, com a terapia, ele responsabiliza o sujeito. Então não é deixar que aconteça tudo ali. Tem regras. Para sair da droga, ele vai entrar nessas regras e vai conseguir. Isso vai ser o próprio processo terapêutico. A gente tem sim a nossa liberdade individual, isso é garantido pela Constituição, porém até aonde existe a liberdade do coletivo. É muito importante a gente entender isso, porque existe liberdade, porém também existe a responsabilização pelos nossos atos. Você pode consumir a droga, por mais que seja crime no seu, ali de repente na sua casa, porém você vai ser responsabilizado por isso. Mas claro, a gente tem que lembrar que o governo, ele tem sim sua responsabilidade com o cidadão. E no caso, nós devemos ter programas mais eficazes. Eu acho que é muito importante essa questão da liberdade individual e que, sem dúvida alguma, ela nunca pode se sobressair em relação ao coletivo, em relação ao que diz a legislação e principalmente aos valores que o país possui nas suas determinadas leis. No mais, como eu falei inicialmente, resolver o problema da Cracolândia não é fácil, mas dá para resolver com trabalho efetivo, com trabalho no âmbito social, com trabalho no âmbito da saúde pública, também na questão do auxílio social a esses dependentes e dos hotéis, como o Eber colocou muito bem na fala dele. Bom, galera, tudo certo aí? Agora vamos para a segunda fase, vocês vão falar e são 10 minutos, é improrrogável, como foi com outro grupo também. O grupo Diversidade tem a palavra, com a líder Bruna. Cracolândia, a gente precisa trabalhar com a segurança pública ou a gente precisa trabalhar somente com a saúde? Agora quem tem a voz é o Fabiano. Muitas pessoas acabam pensando que a segurança pública é responsável para extinguir a Cracolândia. E não é uma verdade. A segurança pública ela não pode ser usada como o principal enfrentamento da Cracolândia. Há outras maneiras de se fazer isso. Não é com força, não é com agressão, não é com tiro, porrada e bomba que nós vamos resolver esse problema. O que se discute muito hoje é a respeito da internação compulsória. Seria ela uma medida legal ou seria ela uma medida injusta, autoritária? Hoje, pela nossa lei, nós temos a possibilidade de internação compulsória, sendo ela feita pelo juiz, no caso concreto, onde se abre prazo tanto para o Ministério Público quanto para a Defensoria Pública, e também nós temos a possibilidade de internação compulsória feita pelo médico mediante pedido da família. Trazendo um pouco do tema de como a gente pode tratar esses usuários, é muito legal trazer alguns dados. Muitos usuários que têm doenças que são infecto-contagiosas são tratados em unidades de saúde que existem dentro da Cracolândia. A gente tem uma conversão enorme de pessoas que são recuperadas e é muito importante lembrar que para tratar esse problema, como o Fabiano disse, não adianta só a gente ter truculência da polícia, como acontece muitas vezes. O que é muito importante é lembrar que a gente já tem o CAPS, que é um programa que assiste, né? O CAPS-AD é um programa que assiste pessoas que têm dependência química. A gente pode também pensar em políticas que a gente consiga trazer as pessoas para o mercado de trabalho. Então, formações, oficinas para as populações que estão lá dentro dessa cena de uso da luz. Eu, particularmente, fui pesquisar na cidade onde eu estou, que é Osasco, as casas que cuidam de dependentes químicos, né? E eu fui escutar um pouco o que o dependente químico gostaria, o que ele espera da gente. O acolhimento espontâneo é importantíssimo, né? Que o Estado ofereça essas vagas para quem quiser realmente se tratar, possa estar indo. E também a questão do acolhimento compulsório, porque a pessoa ela não está respondendo mais por si em alguns casos. Vendo pelo lado da saúde, a gente precisa que a saúde chegue até essas pessoas, esses usuários. Precisamos que tenha uma equipe multidisciplinar de psicólogos, médicos e enfermeiros, fazendo testes rápidos como para diagnóstico de DST, né? Então a gente precisa fazer com que eles tenham a opção de querer o tratamento também. A gente precisa ser efetivo nessa parte. A gente precisa trabalhar também a longo prazo. Você tira, aparece mais, você tira, aparece mais. A gente precisa entender que precisa de um trabalho de base. Lá existe tráfico de drogas também. A gente não pode esquecer. Existe demanda, existe oferta. Então eu acho que tem que trabalhar num conjunto sim, né? Então o governo tem que olhar melhor também como essas drogas entram e a facilidade que isso chega nas pessoas. Porque parece que as pessoas estão no seu ciclo e acham que esse problema realmente não faz parte da sociedade. Elas querem eliminar as pessoas que estão lá para não ver mais aquilo acontecer e poder andar tranquilamente. Mas essas pessoas não vão deixar de existir, elas vão sempre existir. Então, se elas não estiverem lá na Cracolândia, elas vão estar nas comunidades, nos bairros nobres, aí acontece a violência. Então é um caso de humanidade e
de dever de todos, né? E o Estado tem que olhar por esse lado. Bom, gente, o grupo Diversidade fez a sua fala. Restaram 1 minuto e 40 segundos. Nós vamos completar aqui agora perguntando para eles, Bruna e todos vocês, se eu quiser, eu posso consumir desde que eu não interfira na vida dos outros ou a saúde pública deve se sobrepor? Cigarro, álcool e drogas estão no mesmo patamar? E aí, Bruna? Eu acredito que o Estado ele tem que intervir quando for procurado pelo próprio usuário ou quando for procurado por um órgão público. É o seguinte, vivemos num país livre, certo? Onde as pessoas têm que se responsabilizar pelos seus atos. Todo mundo tem o direito, o Estado não deve intervir desde que essa pessoa não afere outra pessoa, não prejudique um outro, né? Concordo com o meu amigo, mas ratificando bem que se a pessoa não tiver em sã consciência, o Estado deve sim intervir, porque é uma questão também de saúde pública. Eu acredito que a gente tem que ter descriminalização de diversas drogas e a legalização de algumas outras, porque assim a gente consegue ter um controle do que está sendo consumido, a gente sana um problema de saúde pública que é muitas vezes a ingestão de substâncias que o usuário não sabe que estão dentro da droga, e com esse tipo de política a gente vai conseguir abraçar muito mais as pessoas e também gerar uma renda para o Estado, convertendo em tratamentos psicológicos e em educação, que são as coisas que eu acredito que ajudam quando a gente tem problemas com drogadicção. Visando o mal que traz para a sociedade familiar, né, a parte psicológica, eu só sou a favor ao último recurso, sendo ela imposto por lei. Ora, se o Estado for regulamentar e impedir toda e qualquer prática ilícita do cidadão, então nós tínhamos que bater também com a bebida alcoólica, com o cigarro, porque afinal de contas também eles trazem mal para a saúde. Então, nós tínhamos que rever isso num contexto amplo e não somente o caso da Cracolândia. É lógico que sim, portar drogas, alguma coisa, no nosso ordenamento jurídico é prática hoje ilícita. Mas e o cigarro? E as demais coisas que também faz mal para a sociedade? Isso não tem que ser revisto? Parabéns aí, tudo legal. Bem, pessoal, vocês viram os dois grupos. Os dois grupos foram muito bem. É uma primeira iniciativa, é a primeira vez que eles estão aqui em público, mas deu para notar que um grupo conseguiu ser mais coeso, não é? Tinha uma certa sequência, inclusive com histórico. Veio de um princípio na origem da Cracolândia, depois a realidade local, com todos os problemas, inclusive do bairro, e para finalizar deu uma solução. Essa solução pode não ser um consenso, mas era uma solução. Bom, galera, vocês fizeram ótimas apresentações. Eu estou há muitos anos na vida pública, 40 anos praticamente de eleições, vida pública, e eu sei que é muito difícil, especialmente lidar com a câmera, com a imagem, né? Mais do que o público é lidar com a imagem, porque, enfim, dá um certo medo, você não sabe quem está do outro lado, né? Mas como vocês estavam debutando aqui hoje, eu quero cumprimentar a todos, porque realmente foram muito bem, estavam com noção do tema. É um tema espinhoso, difícil, mas vocês conseguiram encontrar um jeito de poder sair sem grandes problemas do tema, não é? Acho que, do ponto de vista da apresentação, houve um grupo que conseguiu fazer um pequeno histórico, que é importante, porque a Cracolândia não é só o fato de quem está lá dentro da Cracolândia, tem também todo o ambiente que representa São Paulo, que é o bairro, que são as pessoas, enfim. Depois, o miolo do assunto, que é o problema em si, que é grave, né, com todo o problema de saúde e que envolve muito mais do que criminalidade. E depois, uma solução. Ainda que a solução possa ser contestável, é importante essa histórica de você fazer um passado, um presente e o que a gente pensa do futuro. Então, na nossa opinião, nesse dia de hoje, o grupo que venceu foi impactado, né? Positivo e o impactado agora fica descansando até a próxima edição e vocês vão ter agora uma prova de eliminação e é uma prova um pouco mais dura, porque, claro, tem 2 pessoas que saem, mas, por outro lado, também é mais treino, é mais expectativa, é mais adrenalina, eu sei que vocês estão preparados para isso. Por isso, parabéns a todos vocês, até o próximo evento aqui nosso. Vem cá, presta atenção, você viu como é difícil? A pessoa pensa que vem aqui, vai nadar de braçada, não dá não, é difícil. Por isso que a gente fala, né? Aqui é para quem tem sangue frio. Bom, agora nós vamos sortear 3 nomes, 3 de cada lado, e depois quem vai ser a favor e quem vai ser contra cada uma das teses. Os 3 primeiros, então, mas vamos lá. 10 mil inscritos, 180 pré-selecionados,
Nós chegamos aqui em 12 e agora estamos aqui em 6. Vamos lá. Lorane Mariano, para cá. Elaine Monteiro e Bruna Donini. 3 mulheres. Estão todas juntas aqui, ó. Todas para lá. Então significa que 3 vão para cá. Olha, sem querer eu sorteei homens e mulheres em lugares diferentes. Vamos ver agora o debate de verdade. Bem, esse é o primeiro episódio de uma série importante aqui, que é O Político, o primeiro reality de política no mundo. E a gente convidou, é claro, para essas pessoas especiais que vieram aqui se apresentar, os melhores, ou alguns dos melhores políticos do Brasil. Pessoas mais polêmicas, mais fortes, com grandes opiniões. E alguns deles estão aqui hoje para nos ajudar, são jurados. E pela ordem de patente, porque patente é posto, é antiguidade, eu vou começar pelo Coronel Telhada, deputado estadual, meu amigo, um grande parlamentar, uma pessoa representando aí os deputados. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Prazer em vê-lo, viu? Obrigado. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. E quero convidar também um jovem, mas nem tão jovem assim, foi meu concorrente, meu adversário, mas é muito leal, muito correto, o deputado Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. Arthur Duval, parabéns aí, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo prestígio, viu? Um abração aí, senta aí. Agora vocês estão aqui, ó, com 2 feras, vocês todos, 2 dos melhores parlamentares de São Paulo, vão ouvir vocês entre contra e a favor. Bom, o tema vocês já sabem, alistamento militar. Pode ser feito para homens e para mulheres. Muitos países do mundo têm alistamento de mulher e de homem. Aqui no Brasil ainda é só dos homens como obrigatório, né? E nós trouxemos essas 2 feras aqui para nos ajudar a decidir quem vai ser melhor. Vocês sabem que a opinião não é obrigatória. Às vezes eles podem entender uma coisa, mas eles vão ter que fazer aqui a defesa da tese que foi sorteada. Alguns são contra, outros são a favor. Vamos agora aos debates. Márcio, Coronel Telhada, Arthur Duval, a qual cumprimento, é uma grande satisfação estar aqui em frente aos senhores. Falar do serviço militar obrigatório é fácil. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer algo que ela não queira, né? Se nós estamos num país democrático, nós temos a nossa Constituição, nossa lei maior, então não há como nós obrigarmos uma pessoa a se alistar, né? Nós temos também a causa social, porque muitas pessoas, muitos jovens que se alistam, eles conseguem, já é difícil conseguir o primeiro emprego aqui no Brasil, e aí ele tem que se alistar e ele vai obrigatoriamente para o Exército, ou Forças Armadas, né? Seja a Aeronáutica ou a Marinha. Então, de verdade que eu acredito, eu sou contrário sim ao serviço obrigatório, acredito que essa não é a forma, eu acredito que a pessoa que vá para o Exército, para a Aeronáutica, para a Marinha, ela tem que ter o amor pela pátria. Ela precisa acreditar em alguma coisa. Eu sou extremamente favorável, né, ao serviço militar, porque hoje nós temos um país com um número alto de pessoas desempregadas, principalmente a juventude. E você oferecer para eles uma oportunidade de emprego, de ter um salário, mesmo que seja servindo patrioticamente o nosso país, já é uma grande oportunidade que eles podem estar desenvolvendo. Fora que em grandes países, como Israel, por exemplo, é obrigatório tanto para mulher como para homem. Mas eu acho que é necessário algumas observações, como, por exemplo, nós temos que introduzir isso nas escolas, primeiramente. Começar a estudar, que eles venham gostar desse serviço patriótico já nas escolas, na infância. Eu sou mãe, tenho uma filha de 6 anos de idade, e eu ficaria extremamente orgulhosa se ela virasse para mim e falasse: mãe, eu quero servir o meu país. Então, eu como mulher, né, tendo uma filha, eu ficaria muito feliz se ela pudesse representar patrioticamente o nosso país. Eu sou contra a obrigatoriedade do serviço militar, tanto para homens como para mulheres, porque hoje em dia no Brasil a gente já tem um contingente de 370 mil soldados na ativa e outro 1,3 milhão que estão na reserva. Além do que, quanto mais a gente aumenta a quantidade de soldados, mais a gente precisa investir nessas pessoas. Quanto mais a gente investe em pessoas, menos a gente investe em tecnologia. Então a nossa frota de barcos, aviões, acaba não conseguindo ser renovada e a gente nem consegue aumentar elas. E com a revisão eu acredito que a gente consiga oferecer melhores salários, a gente vai acabar conseguindo melhorar a qualidade da vida do servidor que vai estar no Exército e assim a gente consegue melhorar a qualidade dos profissionais que ali vão conseguir criar uma carreira. Olha, o serviço militar ele é obrigatório porque ela é uma imposição cívico-política. Muito se defende, tem que ser também obrigatório para mulheres. O que a gente vê de pessoas dizendo que não são
contra ou são favoráveis a isso, é que o Estado hoje não tem estrutura física para que esses locais físicos recebam mulheres para que isso possa se tornar obrigatório. Eu acredito que esse sistema foi feito num sistema, sim, patriarcado, mas eu acredito também que hoje essa estrutura física é o que pesa para a gente não positivar também a entrada da mulher como um serviço obrigatório. O ponto que eu coloco é, até que ponto a gente tem que ceder o nosso direito, nosso princípio da igualdade, pela ineficiência do Estado? Eu sou totalmente contra. No portal do governo, diz ali que aproximadamente 1.600 jovens se alistariam naquele ano. Só que 90 mil ia ingressar na carreira. Eu pergunto para vocês, isso dá um pouco mais de 5 a 6%, né? Na totalidade é muito pouco. Não pode ser obrigatório, porque esses jovens, eles têm no coração que eles têm que ir para as Forças Armadas. Por quê? Acontece o seguinte, quando um jovem vai para as Forças Armadas forçado, isso significa que ele não vai executar um trabalho que ele tem no coração. Se você obrigar a pessoa a servir o Exército, Marinha ou Aeronáutica, ele não vai fazer um bom trabalho. Quem perde é o Estado e quem perde também é a pessoa. Bom, e para finalizar essa turma aqui, nós vamos ouvir a Eliane. Olá, jurados. Eu sou a favor ao serviço obrigatório e também sou a favor ao alistamento no caso das mulheres. A gente busca muito tempo a igualdade. Para os jovens vai ser maravilhoso, né? Principalmente no caso de pessoas carentes. Ter um salário a mais vai tirar aquele jovem de 18, 17 anos da periferia, né? Ainda a gente tem que dar prioridade para as pessoas que moram na periferia, para a cabeça dele estar focado e ele ter uma visão muito ampla, né? Sair daquele foquinho, porque a gente sabe que às vezes a gente não tem oportunidade quando a gente mora na periferia. Então eu sou a favor, inclusive a mulher tem que igualar ao homem, porque ela é capaz sim. Encerrada essa fase de debates, eles vão se retirar. Nós vamos conversar aqui, analisar cada um de vocês e depois voltar com o veredito. Bem, Arthur, entre os que foram melhores, quem você acha que se destacou? Olha, eu destacaria 2 aqui. Eu traria o Ronald, né? Ele trouxe elementos que, apesar de eu pessoalmente discordar, foram elementos bem fundamentados, e eu acho que a Bruna foi muito boa também, porque ela colocou, ali no meio ela colocou um patriarcado, né? Isso é quase que um apito para aquela galera mais militante, então ela soube usar a palavra certa na hora certa, que também é um argumento que eu discordo, mas ela, para a turma dela, ela sinalizou muito bem. E o Júnior, também achei que ele foi bem na forma como ele colocou. Eu colocaria esses 3, o Ronald, a Bruna e o Júnior, como os 3 destaques positivos. Concordo um pouco em partes com o Arthur. Eu acho que o Fabiano, que foi o primeiro que falou, ele começou bem, ele citou uma parte histórica, que é importante no discurso você mostrar que você conhece o assunto. A Lohane foi muito bem, eu acho que ela foi uma das melhores porque ela entrou no lado emocional, ela falou da filha, ela mostrou interesse no tema, que ela é favorável, citou alguns países, eu achei muito importante isso aí também. O Ronald, eu acho que ele apresentou dados estatísticos que eu acho muito temeroso, porque se a pessoa não tiver certeza nos dados, ele pode pagar um mico lá na frente e falar o que não sabe, é complicado isso, né? A Bruna, ela para mim apresentou 2 problemas sérios, impostação de voz, apresentação no debate, ela foi muito tímida no debate. O Júnior, ele foi bem, como o Arthur falou, ele citou o lado do querer fazer as coisas, acho importante a pessoa querer, também é importante isso. Mas nós estamos falando de uma coisa que se chama defesa nacional, é uma coisa de segurança nacional, é uma coisa que é obrigação de todos, não tem muito querer ou não, é obrigação do país, é importante pensar assim. E a Eliane, ela estava com receio de falar, ela falou muito em igualdade, que eu tenho uma igualdade, também serviço militar, ela tinha uma série de argumentos que ela poderia usar para a mulher prestar o serviço militar, sem falar sobre igualdade, seria um dos temas. Então assim, não sei vocês, mas pelo que eu entendi de ambos, não é? A Eliane seria uma das que estaria fora, foi a... Mas vamos para a segunda degola então. Eu pessoalmente iria no Fabiano. Primeiro ele fugiu do tema, né? Então ele falou muito do alistamento obrigatório de uma forma geral e não tocou no tema, no cerne do problema, que é mulheres inclusas ou não. Em nenhum momento a gente discutiu aqui o serviço militar obrigatório em si, mas sim a inclusão das mulheres nessa obrigatoriedade. No meu entendimento, a mais fraca foi a Bruna, porque ela não apresentou argumentos convincentes, ela se mostrou muito tímida, muito retraída para um debate político, um debate de assunto político. Então, no meu entendimento, a Bruna, ela foi a mais fraca. Então ficaríamos entre a Bruna
e o... Eu indiquei o Fabiano, ele indicou a Bruna. Fabiano. Então eu vou defender a minha Bruninha aqui. Vamos lá. Vai lá. Por que eu acho que a Bruna foi muito bem? Apesar da voz baixa e não ter utilizado o tempo. Ela trouxe um problema realmente forte, que é a estrutura do Estado. E, de novo, ela usou uma forma que é a forma que nós dois aqui discordamos, mas ela sinalizou para uma galera que ela sabe. É tipo aquele apito de cachorro. Quando você apita, muita gente não ouve, mas o cachorro vem. Então, claro, é uma analogia, mas quando ela falou de patriarcado e ela terminou a frase dela com uma pergunta, ela falou, até que ponto... Ela foi muito bem na forma, foi muito forte. É como se eu falasse assim, até que ponto um terno deixa um homem importante? Cara, que belo questionamento para você terminar uma frase. Então, eu acho que ela conseguiu construir um raciocínio e, apesar do nervosismo, canalizar justamente para onde ela ia. Um argumento que eu discordo, mas é um argumento forte. Eu deixaria a Bruna. Eu defendo a minha Bruninha. Mantenho a Bruna pelo seguinte, é um tema para se pensar depois, não agora. Nós temos que tomar uma decisão agora. Esse debate é para se resolver hoje. Então hoje, é o que eu falei para nós batermos aqui esse papo, é o convencimento. Ela não me convenceu. Bom, Marcelo, aí não tem jeito, né, pessoal? Então, você viu que deu um empate aqui. Olha, já certeza de eliminação, a Eliane, né, que não foi bem. Eles não sabiam, mas ela também não tinha ido bem na primeira fase. Ela deu uma engasgada dura. E aí ficaram as duas aqui, ó, os dois, aliás, Fabiano e Bruna, aqui para a segunda escolha. Eram tarefas difíceis porque eles tinham que defender teses que nem sempre eram aquelas que eles acreditavam. Eu sou contra e eu tive que defender a favor. Eu sou contra. E é difícil, não é? É difícil. O interesse é justamente esse, né? Tirar você da zona de conforto, né? Você falar um tema que você é favorável, que você já conhece, que já vivencia, é muito mais fácil, né? Agora, quando a gente tira a gente da casinha, né? Aí fica um pouco mais complicado. Bom, galera, quero agradecer muito vocês todos pela disposição, pela coragem, pela boa vontade de vir até aqui, de acreditar nesse nosso projeto. Agradecer muito nossos convidados. Vou pedir para que eles façam um breve comentário aí sobre a atuação daquilo que eles acharam de destaque positivo de cada um de vocês, tá bom? Vamos lá, Arthur. Começa comigo? Então vamos lá. Primeiro, parabéns a todos por estarem aqui, se colocarem à prova, né, e ao julgamento. Eu vou na ordem aqui de apresentação, eu vou citar o que eu achei o ponto forte de cada um. Número 1, Fabiano, ele começou demonstrando conhecimento. Achei muito bom que você trouxe a história, elementos históricos, muito bom esse ponto seu. Número 2 aqui foi a Lohane. A Lohane, ela trouxe um aspecto muito bacana, que é o aspecto emocional da filha servir o país. Você trazer isso, você toca o coração de muitas mães. Então esse argumento, para mim, você apresentou ele de uma forma muito boa. Número 3, o Ronald, ele foi uma máquina de dados, né? Você foi bem parecido com o que o Kim faz. Achei muito bom o que você fez. Você foi o que apresentou numericamente, vamos dizer assim, mais pontos para você parar e pensar. Achei que foi muito bom também. Número 4, a Bruna eu vou deixar por último, que eu já vou falar. Número 5 aqui foi o Júnior. O Júnior, para mim, foi o mais autêntico. Tá? E a sua frase final, né, você foi muito enfático naquilo que você quis dizer. Podemos muito bem livrar uma galera, vamos dizer assim, você provou muito bem, você estava muito convicto do teu ponto. Achei que foi muito bom o que você fez. Número 6, a Eliane, ela trouxe um elemento que foi a frase final, que foi, olha, eu sou da periferia, e a mulher, ela é capaz sim. Então uma mulher ouvindo isso, na hora ela, opa, olha o que ela falou, eu sou capaz mesmo, você convence uma pessoa. E eu vou deixar o número 4 aqui, a Bruna, pro final, porque pra mim ela foi o meu destaque. Apesar dela ter falado com a voz muito baixa, isso é algo para você trabalhar, você trouxe um argumento muito forte, você falou uma frase aqui, você falou de patriarcado, que é uma galera que discorda do meu ponto de vista pessoal, mas que ao você falar isso, você liga o sinal de alerta dessa galera, e você terminou muito bem, que você falou até que ponto. E aí você trouxe uma questão de que até que ponto o Estado está preparado para receber essas mulheres. Então o jeito como você colocou, a tua última frase, até que ponto, foi muito provocativo, isso mexe com quem está ouvindo. Então para mim, muito bom o seu ponto, eu dou o meu destaque inclusive para você. Vamos lá, Telhada. Olha, Márcio, apesar de nós termos combinado o negócio, que eu vou quebrar o combinado, a gente combinou de falar os pontos positivos, me permite falar os pontos fracos então. Não é crítica a ninguém, pelo amor de Deus. Quando a gente se expõe a uma situação dessa, a gente tá para ouvir o bom e o ruim. O Fabiano, ele foi muito bem na postura dele, citou, mas ele se perdeu no tema. Você não falou principalmente da situação das mulheres no serviço militar. Isso deu uma perda muito grande para você. A Lohane também foi bem, a Lohane foi uma das melhores no meu entendimento. O Ronald, ele cometeu um erro
que eu entendo cauteloso demais, dados estatísticos. Ao mesmo tempo que o Arthur falou que você foi bem, que você apresentou muito dados, você precisa tomar muito cuidado com dados estatísticos, precisa ter certeza nisso, tá? Eu não conferi os dados que você falou, estou só comentando, que eu sempre tenho muita cautela com isso, com dados estatísticos. Depois vem a Bruna. A Bruna, ela perdeu uma oportunidade de ouro. Primeiro, deve ser você mesmo, a sua timidez, o seu jeito, você se fala muito baixo. Precisa aumentar o seu tom de voz, é necessário isso. Principalmente com o debate. Quando a gente fala no debate, você tem que falar um pouco mais alto e olhando as pessoas nos olhos. Mesmo que você não sabe o que você está falando, você tem que mostrar uma certa firmeza. O Júnior, ele começou bem, cuidados com dados estatísticos. Quando for apresentar, ou dá uma pesquisada antes ou não apresente. Fala mais ou menos, né? Fica sempre no mais ou menos, como orientação. E no final, a Eliane também apresentou a voz muito baixa. Você faltou argumentos. Você falou da igualdade das mulheres e tal, mas você ficou nisso e o seu discurso ficou nisso aí, faltou argumentos. Você poderia ter usado tanto argumentos, o treinamento, a profissionalização, a nacionalidade, o amor à pátria, o amor à família, tanta coisa que vocês poderiam ter usado nesse tema e às vezes, repito, até pelo nervosismo é compreensível. Muito bem, gente. Olha que bacana aqui a análise dos dois, cada um com o seu jeito de comentar, não é? Porque o Arthur tem no nome, na denominação que ele é conhecido, mamãe falei. Então, mamãe é sempre mais carinhosa e procura encontrar o lado positivo. Ambiente, cara, não, ele não é, mas hoje ele foi, né? Falou o lado positivo. E o telhado, é claro, como todo telhado tem vidro, ele fez o papo reto, comentou os defeitos, os problemas, enfim. E eu quero agradecer muito aos dois aqui pela participação e quero dizer para vocês que não foi unânime, né? Não foi unânime. Mas hoje, como a gente tem que eliminar 2 pessoas para essa fase, lembrando sempre que aqueles que forem eliminados agora poderão votar no voto popular, a gente decidiu aqui eliminar 2 amigos que a gente hoje vai agradecer muito a presença e dizer que vocês acrescentaram muito para a gente. Então, primeiro, a Eliane. Ela vai ser a primeira que a gente vai tirar hoje aqui com muita dor no coração. É lógico que eu não acho justo. Por quê? Eu tive que defender uma questão que eu não concordo. E o Fabiano, aí na divergência também. Não concordei com a eliminação porque o tema era um tema amplo, né? E eu falei que eu não concordava com o serviço obrigatório militar, né? E quando eu não concordo amplamente. Eu vi que todos os homens fugiram à resposta objetiva, que era da obrigatoriedade para os 2 gêneros. E todas as mulheres fizeram a defesa nesse sentido, inclusive a Eliane. Então, acho que para critério de eliminação, isso podia ter sido um peso, porque meia resposta não é a resposta toda também. A todos vocês, muito obrigado aqui pela presença e aos vencedores aqui hoje, Bruna, Júnior, Ronald, Lorraine. Parabéns aqui pelo desafio. Bem, a nossa tarefa era essa. 12 passam a ser 10 a partir de amanhã. Próximo episódio e nas redes sociais vocês todos estão convidados a nos ajudar. Não só a participar, mas também a votar. Quem sabe na repescagem você coloca de volta aquele que você achar que é o mais competente, o mais preparado. O Político, o primeiro reality do Brasil e do mundo em política. Obrigado a todos vocês e até a próxima.